a mensagem da cruz. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o pastor Tadeu e estamos aqui para mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e que você dê o seu like e acione o sininho. O título do vídeo é O Único Deus, não são dois, não são três. Essa é a parte 3 do vídeo. Nesse vídeo eu começarei a abordar o que está escrito em João capítulo 1, versículo 1, 2 e os versículos seguintes. Peço que você fique comigo e vamos entender a palavra de Deus de forma correta. Antes, eu preciso chamar sua atenção para que você não venha fazer confusão. Eu quero deixar claro para vocês que esse canal não é vinculado a nenhuma denominação religiosa. Falando isso, deixo claro que interpreto a palavra de Deus pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Não sou vinculado a defender nenhum dogma de religião, ou seja, não presto conta a homem, bem como não corro risco de perder o salário de pastor, haja vista não ser vinculado a nenhuma denominação religiosa. Portanto, estudo a palavra de Deus conforme ela é. Deixo claro também que não sou contra as religiões, porém é nítido, né, no que tem abordado, que as religiões elas incultaram no meio da igreja inúmeros dogmas contrários à Bíblia. E mais, todos esses dogmas vindo de Babilônia, a grande meretriz. Dogmas que distorcem a palavra de Deus e traz dúvidas à existência do tão somente um único Deus Todo-Poderoso. Pois ao atribuir que toda a criação fora feita por um outro, e não pelo único Deus Todo-Poderoso, nós passamos a ir contrário à palavra de Deus, contrário ao que a Bíblia diz. Assim, o que defende é a verdade exposta pela Bíblia. E ao defender a verdade exposta pela Bíblia, por certo, será exposto, falado a vocês, as falsas interpretações que as denominações religiosas fazem com a palavra de Deus. Assim, queridos, eu acredito e defendo a Bíblia em 100%. E se a Bíblia diz que Deus é um, eu preciso ler e entender dentro da Bíblia isso. Deus é um. E vou citar aqui onde você vai encontrar dentro da Bíblia que Deus é um. E é bom que você pause esse vídeo e anote. Está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, 2 Samuel capítulo 7, versículo 22, 1 Reis capítulo 8, versículo 60, Salmos capítulo 83, versículo 18, Salmos capítulo 83, versículo 18, Salmos capítulo 86, versículo 10, Salmos capítulo 89, do versículo 6 ao versículo 8, Isaías capítulo 43, versículo 10 e 11, Isaías capítulo 44, versículos 6 ao 8, Isaías capítulo 45, versículos 5 e 6 e versículo 18, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 ao versículo 6, Efésios capítulo 4, versículo 6, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, dentre outros versículos. Portanto, Deus é um. E essa história de que existem dois, três, a saber que existe Deus Pai, que existe Deus Filho e que existe Deus Espírito Santo, como sendo cada um diferente um do outro, isso é o que as maiorias das denominações religiosas querem que você acredite e passe a falar sobre isso. Mas isso é antibíblico, isso é falso, isso não é bíblico. Vou repetir, essa história de que te contaram que existe o Deus Pai,
que existe o Deus Filho e que existe o Deus Espírito Santo e que cada um é um Deus separado um do outro, isso não é verdadeiro. A Bíblia ela é contra isso porque Deus é um. Ou seja, nada de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como sendo cada um Deus separado um do outro. Então você precisa aprender isso, que Deus é um. E a Bíblia, claramente em todos aqueles versículos que eu citei, a Bíblia diz que Deus é um. O restante é falsa interpretação e nós precisamos entender que um é um. E 3 é 3. 1 não é 3 e nem 3 é 1. A matemática nos ensina claramente sobre isso, que 1 não é 3 e nem 3 é 1. Deus é 1. Não existe 2 e nem existe 3. Existe um único Deus. Essa história de que existia um filho pré-existente em forma literal é justamente o que nós vamos estudar aqui em João capítulo 1, versículo 1, 2 e versículo seguinte. Então eu peço que você não saia do vídeo, esse vídeo é muito importante e vai trazer muito aprendizado e conhecimento para a sua vida e principalmente aprender a forma correta de estudar a palavra de Deus. O que eu estou abordando nesse vídeo é o que está escrito no livro de João, capítulo 1, no versículo 1, versículo 2 e versículos seguintes. É o tema que nós vamos abordar, que diz assim, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 1. Agora nós vamos ler o versículo 2 que diz: Ele estava no princípio com Deus. Bom, querido, se você ama e adora estudar a palavra de Deus, nós necessariamente precisamos estar atento à sensibilidade do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Isso é fato. Onde eu quero chegar? Vamos lá. Uma das sensibilidades do Espírito Santo de Deus em nós é fazer com que venhamos a pensar de forma mais racional possível ao estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pois o Senhor Jesus ele é simples e não existe mistério que não seja revelado pelo Senhor Jesus dentro da sua palavra. Lembrando que no início do vídeo eu dediquei um tempo para que pudéssemos recordar que Deus é um. Inclusive deixei vários capítulos e versículos em livros para que vocês vão e consultem dentro da palavra de Deus, onde vamos encontrar que Deus é um. Agora nós vamos ler novamente o versículo 1 e o versículo 2 de João, capítulo 1. No versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 2 diz: Ele estava no princípio com Deus. A primeira coisa que você precisa saber é que se o Ele que está sendo dito no versículo 2 for o verbo dito na segunda frase do versículo 1, o versículo 2, ele tão somente repete a segunda frase do versículo 1. Ou seja, se o ele do versículo 2 e o verbo da segunda frase do versículo 1 for o mesmo, se tratar da mesma pessoa, o versículo 2 está repetido.
ouça o que eu estou falando. O versículo 2 está repetido se tratarem da mesma pessoa. Assim, se ambos se tratarem de ser a mesma pessoa, o versículo 2 é um versículo repetido, pois o que foi dito no versículo 2 já foi dito na segunda frase do primeiro versículo. Ou seja, o segundo versículo seria um versículo totalmente repetido, pois está dizendo o que já está dito na segunda frase do primeiro versículo. Vamos ler e entender corretamente. O versículo 2 diz assim: ele estava no princípio com Deus. Se o ele e o verbo for o mesmo, isso já está dito na segunda frase do versículo 1. Veja que na segunda frase do versículo 1 fala que o verbo estava com Deus. Desse modo, se o ele do versículo 2 e o verbo da segunda frase do versículo 1 for o mesmo, ou seja, se tratar da mesma pessoa, o versículo 2 é tão somente repetição da segunda frase do versículo 1. O versículo 2 só está repetindo o que diz a segunda frase do versículo 1. Pega a sua Bíblia em mãos e vamos ler com atenção para que você possa entender. Vamos ler a segunda frase do versículo 1 que diz: e o verbo estava com Deus. E agora vamos ler o versículo 2 que diz: ele estava no princípio com Deus. Bom, se me disserem que sim, o ele e o verbo é o mesmo, terão que admitir que o versículo 2 não existe ou não acrescenta e não representa nada ali no texto bíblico. Haja visto que o verbo da segunda frase do versículo 1 ser o ele do versículo 2. Isso já foi dito, isso já foi relatado na segunda frase do versículo 1. Assim, o versículo 2 está duplicado. Não há necessidade dele dentro da Bíblia, pois o que está sendo dito no versículo 2 já foi dito na segunda frase do versículo 1, já que o verbo e o ele se trata da mesma pessoa. Assim é bem claro que não necessita do versículo 2, pois o que está dito no versículo 2 já foi dito na segunda frase do versículo 1, ou seja, o ele e o verbo são o mesmo. Trata-se, então, do único e eterno Deus, pois Deus é um e o texto fala que o verbo era Deus e só existe um Deus. Portanto, o versículo 2 não acrescenta em nada e só reforça ser o único e eterno Deus na passagem. Assim, é claro dentro da Bíblia que foi o verbo que se fez carne, portanto, Deus se fez carne e habitou entre nós. E ali não está relatado a existência de um filho pré-existente literal, ou seja, Deus é um. Espero que você tenha entendido até aqui essa primeira abordagem. Não saia do vídeo, temos muito a abordar ainda. Agora eu vou passar para uma segunda situação. Peço que vocês prestem bastante atenção. Nós vamos para uma segunda situação desses dois versículos. Se disserem que os dois são diferentes, ou seja, a segunda frase do versículo 1 que diz: e o verbo estava com Deus, se trata de um, ou seja, uma pessoa. E o segundo versículo que diz: ele estava no princípio com Deus, se trata de outro, ou seja, outra pessoa. Bom, aí nós precisamos ir para o que a Bíblia diz no versículo 14. Desse modo,
no mesmo livro, capítulo 1 de João, no versículo 14, vai dizer que foi o Verbo que se fez carne. Assim, portanto, se são diferentes, não foi o Ele que se fez carne, e sim o Verbo que se fez carne, mencionado no versículo 1. Então foi esse, o Verbo mencionado no versículo 1, que se manifestou em carne, e não o Ele do versículo 2, que se manifestou em carne, pois estamos abordando que ambos são diferentes um do outro. Assim, o porquê João menciona o Ele? Qual a finalidade que tem o Ele? Pois o Ele e o Verbo são diferentes. E a Bíblia diz claramente que foi o Verbo que se fez carne e não o Ele. Ora, se o Ele não é o Verbo e ambos são diferentes, e foi o Verbo que se fez carne, para que serve ou serviu o Ele? Do versículo 2. Pois quem se fez carne foi o Verbo que está relatado no versículo 1. Portanto, quem se fez carne foi o Verbo e não o Ele do versículo 2, já que ambos são diferentes um do outro. Veja que nessa situação em que ambos são diferentes um do outro, e assim sendo, o versículo 14 expõe que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E se foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo e o Ele não são o mesmo, a pergunta que fica é: quem é o Ele e para que serve ou serviu o Ele? Já que o Verbo é Deus e o Verbo se fez carne. Vocês estão entendendo as duas situações que eu trouxe para nós analisarmos? E eu falo com vocês, veja como precisamos ter atenção ao ler a palavra de Deus. Eu estou trazendo para vocês as situações genéricas expostas pelo versículo 1 e 2 de João capítulo 1, para que nós possamos entender e compreender corretamente esses versículos. Porém, é necessário que o que eu estou abordando, para que vocês possam entender que muitas coisas que a Bíblia diz para nós, ela está expondo de forma literal, e muitas coisas que a Bíblia expõe para nós, ela está expondo de forma figurada. Guarde bem esses termos, figurado e literal. Para terminar esse vídeo, iremos fazer uma recapitulação do que eu abordei até aqui. Ou seja, vamos recapitular as duas situações que eu abordei nesse vídeo até aqui. A primeira situação que eu abordei é que se o Ele do versículo 2 e o Verbo da segunda frase do versículo 1 for o mesmo, ou seja, se tratar da mesma pessoa, é claro que o versículo 2 de João capítulo 1 está repetido. Se o versículo está repetido, não faz nenhuma diferença ler o mesmo ou não, pois não vai acrescentar em nada, uma vez que o que está sendo dito no versículo 2 já foi dito na segunda frase do versículo 1. Vamos ler para nós entendermos. Veja o que diz o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Agora, veja o que diz a segunda frase do versículo 1. E o Verbo estava com Deus. Se ambos são o mesmo, se trata de uma mesma pessoa, é claro que o versículo 2 simplesmente repete o que já foi dito na segunda frase do versículo 1. Isso é claro, amém? Bom, agora na segunda situação que eu abordei no sentido que não.
Ou seja, o verbo da segunda frase do versículo 1, que diz, e o verbo estava com Deus, não é o mesmo ele do versículo 2, que diz, ele estava no princípio com Deus. Ou seja, ambos são diferentes. Assim, se ambos são diferentes, se o ele do versículo 2 não é o verbo da segunda frase do versículo 1 e ambos são diferentes, e foi o verbo que se fez carne, a pergunta que fica é: para que serve ou serviu o ele do versículo 2? Pois quem se fez carne foi o verbo descrito na segunda frase do versículo 1. Portanto, recapitulei, espero que você tenha conseguido entender o teor do vídeo, que não deixe de assistir o vídeo completo. No próximo vídeo eu vou dar sequência a esse estudo que vai ampliar o seu conhecimento. Assista o vídeo quantas vezes forem necessário, dê pausa, anote, confira com calma na Bíblia. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aprendido com o vídeo. Se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer. Faça com que esse vídeo chegue a muitas pessoas e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, abençoe seu trabalho. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.